E aí, turma, beleza? Dando sequência então a esse capítulo que fala de saúde pública. Já tivemos uma aula sobre vírus, outra falando das doenças causadas por vírus. E nessa aula vamos falar um pouquinho sobre as bactérias. Na aula seguinte falamos das doenças causadas por bactérias. Vem comigo então e vamos entender um pouquinho das bactérias. Gente, bactérias são organismos unicelulares que fazem parte aí do reino, o reino Monera. Então, em relação às bactérias, o que é importante eu saber? Vamos falar assim, bactérias. As bactérias e as cianobactérias, aqui também faz parte as cianobactérias. Bactérias e cianobactérias fazem parte de um reino, que é o reino Monera. Reino Monera. E esses organismos aqui, eles são procariontes. Então, o reino Monera, importante você saber que o reino Monera são de organismos procariotos ou procariontes. Ô professor, o que significa procarionte? Ontes do latim quer dizer ser, né? Ser. Cário quer dizer o quê? Núcleo. Então, são seres que têm o núcleo o quê? Prode primitivo. Então, a palavra procarionte, traduzindo ela, significa seres que têm núcleo primitivo. Olhando a estrutura de uma bactéria, o que você vê? Você vê aqui, então, um citoplasma, tem membrana plasmática, todo organismo vivo tem membrana plasmática. Ah, professor, mas e o vírus? Pois bem, você viu que o vírus, ele é acelular. O vírus é uma exceção, né, gente? Ele é uma partícula diferenciada de vida. Já bactérias são consideradas seres vivos, né? Então tem aqui membrana plasmática. Tem aqui, algumas bactérias podem ter pelos sexuais, que nós chamamos de pile ou fímbrias. E essas bactérias que têm pelos sexuais, elas têm a capacidade de fazer uma reprodução sexuada. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada como que isso pode acontecer. Então, algumas bactérias têm pelos sexuais e algumas bactérias podem ter aí um flagelo, certo? Na sequência, a gente vai ver que bactéria, ela, além da membrana plasmática, ela tem uma parede celular. E uma parede celular formada por peptídeo glicano. Ai, professor, que palavra difícil. Vamos traduzir ela então. Glicano vem de glicose. Peptídeo vem de proteína, vem de aminoácido, vem de proteína. Então, a constituição da parede celular bacteriana, ela é formada por carboidratos, né, por glicose. Glicose é um carboidrato, é um açúcar. É formado por glicose, por carboidrato e por proteínas. Legal? O que mais que bactéria tem? Bactéria, gente, tem o que nós chamamos aqui de nucleóide. O que é um nucleóide, professor? Bactérias são seres procariontes. Ser com núcleo primitivo. Então não existe aqui, galera, um compartimento nuclear. Se você perguntar, cadê o núcleo? Não tem núcleo. O que tem é um material genético, que é o DNA. Então o material genético da bactéria é um DNA. A bactéria tem um cromossomo circular, que é esse cromossomo que você está vendo aqui, ó, certo? Um cromossomo circular. E essa região nós chamamos de nucleóide. O sufixo oide significa semelhante. Núcleo, né? Então é semelhante ao núcleo, mas não é um núcleo verdadeiro. Show de bola? Vamos adiante, galera. Então, olha só. Temos aqui única organela que bactéria tem é ribossomo. E mesmo assim, é um ribossomo que a gente classifica como um ribossomo 70S. Ai, professor, o que é esse S? Esse S, gente, é uma unidade, né? Então, o que é o S? O S é de Svedberg. Svedberg. E esse Svedberg, ele é um coeficiente de sedimentação. Né? Escreve assim, Svedberg. Svedberg é um coeficiente de sedimentação. É uma unidade que nós utilizamos aí para ribossomo, certo? Então, o ribossomo de bactéria é o ribossomo 70S. Se for analisar o nosso ribossomo, não é 70S, o nosso ribossomo é 80S, ou seja, o nosso ribossomo ele tem ali na estrutura molecular um pouquinho diferente, ele é um pouquinho maior, certo? Então a única organela que bactéria tem, ribossomo. E aí você tem aqui, né, o plasmídio bacteriano. A maioria das bactérias tem plasmídio. O que é o plasmídio? O plasmídio é um DNA acessório, certo? Um DNAzinho também circular, um DNA acessório, que tem uma função de defesa, de produzir algumas substâncias ali, como algumas enzimas, né, com função de defesa. E se você perguntar, professor, como que uma bactéria respira? Bactéria respira porque ela tem
uma dobra de membrana aqui, né? E essa dobra de membrana que a gente pode chamar de mesossomos, certo? Dobras de membrana que a gente pode chamar de mesossomos, nós encontramos ali enzimas respiratórias, certo? Essas enzimas então auxiliam para que a bactéria possa respirar. Terminamos assim então a visão geral da estrutura de uma bactéria, certo? Lembrando que pelos sexuais e flagelos, algumas bactérias somente que possuem, né? No restante é uma estrutura geral. Então falando de reino Monera, o reino das bactérias e das cianobactérias, esses organismos são procariontes e nós estamos falando então de dois organismos, as bactérias e as cianobactérias. O que mais que eu preciso saber desses organismos? As bactérias elas podem se reproduzir principalmente por uma reprodução assexuada. E essa reprodução assexuada nós chamamos de cisciparidade ou bipartição, né? Cisciparidade ou bipartição, que significa o quê? A partir de uma bactéria, ela pode dividir em duas bactérias. E a reprodução assexuada, ela forma clones, ela forma bactérias geneticamente idênticas. E esse processo ele é muito rápido, gente. Só para você ter ideia, de uma bactéria, a cada 20 minutos ela duplica a população. Então, uma bactéria, 20 minutos, você tem duas. Duas bactérias, 20 minutos, você tem 4. 4 bactérias, 20 minutos, você tem 8, 16, 32, 64, 128, 256, ou seja, vai um processo muito rápido. É tão rápido que eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo. Não tem áudio nesse vídeo, mas eu gostaria só de que você percebesse, né, a velocidade. É lógico que esse vídeo ele foi aumentado a velocidade, né, mas para você entender então o que é uma cisciparidade. Dá uma olhada aqui, ó. Então você tem aqui um cultivo de bactérias e o que está acontecendo aqui é uma cisciparidade ou bipartição. De uma se divide em duas, de duas em quatro, de 4 em 8, de 8 em 16, 32, 64, 128, 256, 512, né, 1024 e assim vai, né? Um processo assexuado. E essa reprodução assexuada forma clones, forma bactérias geneticamente idênticas. Só que esse processo ele é tão rápido, mas tão rápido, que eventualmente pode surgir uma bactéria mutante aqui, certo? Vamos adiante. A reprodução assexuada é a mais comum, mas as bactérias também podem se reproduzir de maneira sexuada. Só que é uma reprodução sexuada especial, que ocorre uma alteração genética. Vamos dar uma olhada em que tipo de reprodução sexuada seriam essas, né? Tem a conjugação bacteriana, tem a transdução e a transformação. Começamos então pela conjugação bacteriana. O que consiste a conjugação bacteriana? Na conjugação bacteriana, lembra que tem bactérias que têm pelos sexuais? Então aqui você está vendo as fímbrias, ó, fímbrias que são pelos sexuais que formam uma espécie de um tubo e vai formar ali uma ponte de conjugação. Então duas bactérias, uma vai doar um plasmídio bacteriano e a outra vai receber um plasmídio bacteriano. Então na conjugação bacteriana, uma bactéria doa, a outra recebe, ó. Essa daqui está doando, aquela lá está recebendo. Então, vendo uma imagem microscópica real, você vê assim, ó. Essa imagem aqui é real, tá, gente? Uma imagem de microscopia, que você vê uma ponte de conjugação. Existe uma bactéria, então, que doa o material genético e outra que recebe. Por que essa reprodução sexuada é especial? Porque aqui não tem troca de gametas, mas tem transferência de material genético. Importante que você anote que a conjugação bacteriana ela é unidirecional. Uma bactéria doa e a outra recebe. Show de bola? Vamos para a próxima reprodução sexuada, é a transdução. Na aula anterior nós falamos do bacteriófago, lembra? O bacteriófago é um vírus que ataca a bactéria. Quando o bacteriófago ataca uma bactéria, ele injeta o material genético dele e ele vai utilizar a maquinaria celular. Se você assistiu minha primeira aula de vírus, você viu um vídeo que eu te mostrei, né? E lá naquele vídeo ele mostrava como que um vírus invade lá uma célula. E esse vírus, quando ele invade a célula, ele vai utilizar a maquinaria celular a favor dele. Quando o vírus vai sair, ele tem que levar o material genético dele, que ele copiou. Mas sabe o que acontece, gente? Às vezes, no meio da reprodução, o vírus leva um DNA que não é dele. Ele leva um DNA que é da bactéria. E aí, professor? Quando ele leva um DNA da bactéria, ele vai infectar outra bactéria. Só que quando ele vai infectar outra bactéria, o que ele faz? Ele vai injetar um DNA que não é dele. Ele vai injetar o DNA da bactéria que ele tinha invadido anteriormente. Então, nesse caso, gente, ele acaba fazendo um favor para essa bactéria, porque ele vai fazer com que essa bactéria possa se reproduzir de forma sexuada, com que essa bactéria possa ter uma variabilidade genética, certo? Porque ela recebeu um DNAzinho de outra bactéria.
Então, o que é transdução? Transdução é uma reprodução sexuada especial em que nós temos um vírus como um vetor. O vírus passa a ser um vetor de um DNAzinho, né, bacteriano. Então, ao invés dele infectar a bactéria, ele transfere, né, ali um DNA de outra bactéria e faz com que essa bactéria possa ter uma variabilidade genética. E por último, nós temos a transformação ou transferência. O que é transferência? Gente, quando tem um monte de bactérias que estão morrendo, as bactérias que sobrevivem, elas podem absorver DNA do meio. Então nós chamamos isso de transformação ou transferência. Então veja que tem bactérias que são mortas, né? Aqui você tem filamentos de bactérias que morreram, e aí as bactérias que sobrevivem, elas podem absorver pedaços de DNA de bactérias mortas. Quando elas absorvem pedaços de DNA de bactérias mortas, a gente chama essa reprodução de uma reprodução sexuada, porque ela recebeu um material genético, ela variou a sua, né, genética, tem um pouquinho então de variabilidade genética, a gente chama isso de transferência. Então, reprodução sexuada especial, conjugação, transdução e transformação ou transferência. Legal? Vamos falar um pouquinho aqui das cianobactérias. As cianobactérias, elas são aí organismos também procariontes, são bactérias que fazem fotossíntese. Elas fazem fotossíntese, mas elas não têm cloroplasto. Nossa, professor, mas não é o cloroplasto que faz fotossíntese? É. Como que ela faz fotossíntese se ela não tem o cloroplasto? Ela não tem cloroplasto, gente, mas ela tem o pigmento, ela tem a clorofila, por isso que ela consegue fazer aí a fotossíntese. Além disso, as cianobactérias podem ter o que nós chamamos de heterocistos. Heterocistos que auxiliam na fixação de nitrogênio. Fechamos assim, então, a primeira aula de bactérias. A nossa próxima aula eu vou falar de doenças causadas por bactérias. Beleza, gente? Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.